Ai ai, Shadow of the Colossus. Simplesmente um dos melhores jogos de PlayStation 2 de todos os tempos. Um jogo que consiste apenas em um mundo aberto e 16 boss fights, e mesmo assim conseguiu marcar a infância de várias pessoas. Como pode um jogo tão simples ter uma fanbase tão grande e fiel, mesmo anos após seu lançamento? Algumas pessoas diriam que é por causa da gameplay minimalista, porém cativante do jogo. Outros diriam que é por causa da sensação de vazio do jogo. E outros diriam que é por causa do lendário 17º Colosso, que ainda pode estar escondido em algum lugar do jogo. Essa teoria já fez o jogo ser destrinchado por canais como Nomad Colossus e Lar dos Games, e mesmo assim ainda gera discussões online. Mas eu sei exatamente o motivo, e, como vocês devem imaginar pelo título do vídeo, é por causa de todo o subtexto anti-Estragos Unidos que esse jogo carrega. Então chega de enrolação e vamos destrinchar como Shadow of the Colossus é uma obra-prima anti-imperialista. Fumito Ueda, o diretor do jogo, é conhecido por colocar detalhes que, apesar de minúsculos, carregam uma grande carga narrativa para a história de seus jogos. Todo mundo já está cansado de ouvir como dormem é Nimrod ao contrário, e de como o Templo da Adoração é um paralelo para a Torre de Babel da Bíblia. Essas referências são para criança, e não chegam aos pés das verdadeiras críticas feitas no jogo. Fumito Ueda frequentemente faz críticas sociais em seus jogos. Ico é sobre a exploração do trabalho infantil, The Last Guardian é sobre maus tratos aos animais, e aparentemente Project Robot será contra o uso de IA. O cara é tão visionário que várias das críticas e alegorias feitas em seus jogos previram eventos que só aconteceram recentemente. Por exemplo, tanto Ico quanto The Last Guardian falam sobre crianças que estão sendo levadas para lugares isolados para que sirvam de alimento para alguma entidade maligna. Se isso soa familiar para você, é porque sim, Fumito Ueda previu o caso de Jeffrey Epstein. O Shadow começa com a introdução do Lord Emon, explicando parte da lore por trás das Forbidden Lands. Tenham em mente que essa introdução é feita desde a perspectiva do Lord Emon, o que significa que as coisas que estão sendo ditas aqui não são necessariamente verdadeiras. Em seguida, vemos nosso protagonista, Wander, fazendo um trajeto em seu cavalo até chegar ao templo. Nós sabemos que o protagonista é chamado de Wander por causa do título japonês do jogo, Wander e os Colossos. Isso aqui já mostra como os americanos alteraram o significado do título do jogo, que antes era focado em seu protagonista, mas agora é focado nos Colossos, implicando que eles são malignos. Wander pode ser traduzido como andarilho ou viajante, porém, na língua inglesa, essa palavra não é nem masculino nem feminino, ou seja, o gênero do personagem é incerto. Como eu disse antes, Fumito Ueda é um cara que põe até os mínimos detalhes em seus jogos de maneira proposital, e o nome de Wander não é exceção. A aparência andrógina do personagem levou muitos jogadores, eu incluso, a achar que Wander era uma mulher. No entanto, ao ouvir a sua voz durante as cutscenes do jogo, fica claro que Wander é um homem. Ou será que não? Eis a primeira bomba que nunca vi ninguém falar a respeito em mais de 20 anos de Shadow of the Colossus. Wander é uma mulher transgênero. Isso fica ainda mais fácil de se identificar na versão de PlayStation 2 do jogo, já que os traços do personagem são bem mais afeminados. No entanto, como não existia tratamento hormonal na época em que o jogo se passa, Wander não foi capaz de mudar o tom de sua voz. Como eu havia dito antes, o título do jogo no Japão é Wander e os Colossos. Essa mudança de título feita pelo Ocidente não é apenas uma descaracterização do título original do jogo, que focava na relação do Wander e dos Colossos, como também é uma atitude transfóbica por parte do Ocidente. Por causa das influências do cristianismo, o Ocidente não consegue ver uma mulher no topo, muito menos uma mulher transgênero. O que chega a ser irônico, visto que o cristianismo e seus preconceitos são os maiores alvos de críticas desse jogo. Além disso, o título ocidental foca na sombra dos Colossos, o que implica que eles são malignos só por serem negros. Essa é uma das várias táticas de lavagem cerebral colonialista e eurocêntrica que são criticadas extensivamente ao longo do jogo, e mais uma vez, foram provados corretos, mas falarei sobre isso depois. A relação entre Wander e Mono é algo essencial para a história do jogo, porém, ela sempre foi deixada de forma vaga e ambígua, de forma proposital para que tenhamos margem para teorizar. Sabemos que a Mono morreu por causa de um destino amaldiçoado, e que Wander se importava tanto com Mono que ela pagaria qualquer preço para ressuscitá-la. E vou soltar a segunda bomba agora. O destino amaldiçoado da Mono, que tem sido teorizado há anos, é que, na verdade, Mono era lésbica.
Sim, Wander e Mono eram um casal lésbico, com Wander sendo uma mulher lésbica transgênero. Se você juntar isso ao fato da Agro ser uma égua, vemos que o jogo é protagonizado por duas mulheres, sendo uma delas uma mulher trans. Isso torna Shadow of the Colossus um dos, se não o jogo mais woke de todos os tempos. Na época isso passou despercebido, mas se fosse hoje, um bando de nerdolas iriam reclamar e dizer que isso é lacração no jogo. A hipótese de Wander ser uma mulher trans também poderia explicar o porquê da Mono ter sido morta. Provavelmente, o destino amaldiçoado da Mono se referia ao seu relacionamento lésbico com Wander. Para fanáticos religiosos como Lord Emon, esse tipo de relacionamento seria considerado como algo profano, o que levaria a ele e seus seguidores a matar a Mono apenas por ela se sentir atraída por outras mulheres. Outra possibilidade, que não exclui totalmente a primeira, é que o destino amaldiçoado de Mono fosse uma referência a ela ser uma bruxa. Nesse caso, a crítica à Igreja Católica e ao cristianismo fica ainda mais clara, visto que milhões de mulheres inocentes morreram na época da Inquisição por causa de falsas acusações de bruxaria. Nesse cenário, Mono teria sido acusada de usar a bruxaria da ideologia de gênero para fazer o Wander acreditar que é uma mulher. Lord Emon e outros fanáticos religiosos teriam então a matado, sem imaginar que na realidade Wander apenas havia nascido no corpo errado. Existe uma terceira teoria, e essa sim vai contra as outras duas, que diz que na verdade o destino amaldiçoado da Mono é alguma espécie de doença incurável, ou quase incurável. Quase em questão é porque essa doença, muito provavelmente, poderia ter sim sido curada pelo Lord Emon ou algum outro curandeiro da vila. Mas isso não teria acontecido porque a Mono não teria como pagar o tratamento adequado para ser curada. Por isso, Wander teria levado ela às Forbidden Lands. Como eles não tinham como pagar o tratamento oferecido pelo Lord Emon, precisaram recorrer a métodos alternativos, sendo essa uma clara crítica ao sistema de saúde estadunidense. Ou seja, assim como em Breaking Bad, a história de Shadow of the Colossus não aconteceria se eles tivessem o SUS. Independentemente de qual dos cenários você preferir acreditar, todos eles têm uma coisa em comum: Lord Emon é o vilão. Seja por ser um fanático religioso, homofóbico e transfóbico, ou por ser um membro corrupto da igreja que apenas está disposto a curar aqueles que lhe paguem. Isso reforça o que eu falei sobre a introdução do jogo, e como os eventos narrados não são confiáveis por se tratarem da perspectiva do Emon. Muitas pessoas que jogaram o jogo ficaram com a impressão equivocada de que o Dormin é o vilão, e para mim o motivo é claro. Dormin é uma entidade de sombra e negro. Essa escolha do Fumito Ueda foi proposital e escancarou o racismo de toda a comunidade gamer. Também percebam que durante as cutscenes, Dormin fala tanto com uma voz masculina quanto uma voz feminina. Isso demonstra que Dormin muito provavelmente é não binário, o que explica ainda mais o ódio do Lord Emon. Ao mesmo tempo, também fica clara a alienação feita na cabeça dos jogadores pela igreja, já que parte do motivo das pessoas acharem que o Dormin é vilão é por causa dos chifres dele. Assim como em Ico, o protagonista é injustamente exilado por causa de seus chifres. Ou seja, ao acharem que Dormin é o vilão por causa de seus chifres, sexualidade e sua cor, boa parte dos jogadores mostram que não entenderam a mensagem de Ico, que não devemos julgar os outros pela sua aparência. Ok, de fato, Dormin atacou Wander e Agro no início do jogo. Porém, é necessário entender todo o contexto histórico por trás dessa cena. Dormin está apenas defendendo suas terras de colonos como Wander. Essa simples reação do Dormin ao ter suas terras invadidas mostra como o jogo inteiro é uma alegoria ao colonialismo europeu feito nas Américas, na África e até algumas partes da Ásia. Wander é uma estrangeira que foi para a terra de outros povos matar os habitantes originais e tomar seus recursos, muito parecido com o que os colonizadores europeus fizeram nas Américas. Em uma ironia do destino, Wander, que antes era oprimida, se torna opressora ao invadir as terras proibidas e matar seus habitantes, os Colossos. Essa alegoria em relação ao extermínio de povos indígenas por parte dos colonizadores europeus fica mais clara quando a gente presta atenção nas arenas de colossos como Cenobia, cuja arquitetura foi claramente baseada na de povos indígenas como os maias, que foram exterminados pelos conquistadores espanhóis. Não satisfeito em apenas matar os povos originários, Wander também destrói as construções sagradas daquelas terras, como visto nas boss fights contra o Cenobia, Argus e Pelágia. Além disso, Wander caça extensivamente os lagartos de cauda branca, animais exclusivos daquela fauna, e coleta recursos naturais como as frutas daquela terra. Esse é outro exemplo das condutas feitas pelos europeus nas Américas, em especial com o que os portugueses fizeram no Brasil.
Essas ações são uma clara alusão à conquista das Américas feita pelos europeus, já que tem o mesmo modus operandi: genocídio, coleta de recursos através do desmatamento e caças ilegais, e depredamento de monumentos sagrados dos povos originários. E olha que essa crítica não é exclusiva ao colonialismo europeu não. O jogo também critica o imperialismo estadunidense. Isso fica evidente ao observar a arquitetura da Arena do Kuromori, que foi inspirada em templos do Camboja, país que sofreu com a ocupação americana durante a Guerra do Vietnã. Porém, o mais simbólico é a boss fight contra o Malus, o último colosso. Essa luta é uma baita crítica às políticas de guerra, não só dos estragos fudidos, como de Israel também. Percebam que o principal ataque do Malus durante a luta são esses projéteis que ele lança. Projéteis esses que se assemelham bastante a mísseis. Acho que vocês já conseguiram entender qual a crítica feita nessa luta. Essa luta serve para que nós nos coloquemos no lugar das vítimas de ataques aéreos feitos por países como os Estados Unidos. No final das contas, Shadow of the Colossus é um jogo japonês feito por japoneses. Então é óbvio que a luta também é um comentário sobre Hiroshima e Nagasaki. Por fim, percebam que o Malus não é apenas o colosso mais alto do jogo. Ele também é o que tem as proporções mais humanas, já que os outros colossos humanoides têm proporções estranhas ou características animalescas. Mas o Malus é o mais humano dentre eles. Isso, mais uma vez, é feito de forma proposital. Wander é uma criança perto do Malus. Sim, Malus é um paralelo ao genocídio palestino. Malus representa tanto os soldados de Israel quanto Benjamin Netanyahu, matando e bombardeando Wander, uma representação das crianças palestinas. Isso também explica porque a Arena do Malus só pode ser acessada após matar os outros 15 colossos. Assim como Israel, Malus se instalou naquela arena usando a justificativa de que havia sido prometida a ele há 3.000 anos. Mas no fim, Wander ainda consegue matar Malus, uma óbvia alusão a como a resistência palestina vai superar o genocídio e o imperialismo de Israel. Para matar todos os 16 colossos, Wander tem seu pedido atendido por Dormin e Mona revivida. Dormin não só cumpriu o que Elo prometeu a Wander, como também avisou a ela sobre as consequências que suas ações poderiam ter. Wander sabia muito bem que poderia se transformar em uma zumbi para reviver a Mono, mas decidiu continuar mesmo assim. Isso mostra mais uma vez que Lord Emon é um vigarista. Independente de qual teoria você goste mais, o Lord Emon ter matado a Mono por ela ser lésbica, por ter acusado ela de ser bruxa, ou por não ter curado ela por não ter recebido o dinheiro necessário, é um fato que Lord Emon tem sim culpa no cartório pela morte da Mono. Porém, Dormin foi lá e ressuscitou a garota, mostrando que religiões alternativas, muitas vezes consideradas como macumba ou satanismo, são sim superiores ao cristianismo. De fato, é bem capaz que Dormin seja uma representação de religiões de matriz africana, como a Umbanda e o Candomblé. Essas religiões usam do sacrifício de animais, assim como o Wander precisa sacrificar os colossos. Isso também explicaria a escolha de Ueda em fazer Dormin ser um ser de sombras, uma possível inspiração nos axés e pretos velhos dessas religiões. Não se esqueçam, Shadow of the Colossus é um jogo protagonizado por uma mulher trans que é ajudada por uma égua a ressuscitar uma lésbica através de um ritual da Umbanda realizado por uma entidade não binária e negra. E o vilão é um homem branco hétero que faz uma clara alusão ao cristianismo. Espero que esse vídeo tenha servido como aprendizado para muitos de vocês e que o conteúdo que apresentei aqui tenha limpado a mente de vocês da lavagem cerebral feita pelo colonialismo europeu e imperialismo estadunidense e de todas as baboseiras que esses canais de teorias sobre Shadow of the Colossus, como o lar dos games, tenham ensinado para vocês.